Olá, querida aluna, querido aluno, que bom ter você aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, professora em escolas públicas no Rio de Janeiro e no canal Mais Ciências, e é um prazer ter você aqui para mais uma aula. E hoje, nessa aula, vamos falar sobre ideias evolucionistas. Vamos diferenciar as ideias de Lamarck, Darwin e a teoria mais atual, chamada de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Vamos jogar no passado, vamos pensar muito tempo atrás, vamos jogar lá no século XVIII. A ideia predominante que se pensava era que as espécies, que os seres, eles surgiam de forma independente e que eles não mudavam, que eles não passavam por transformações. Era aquilo e ponto. Essa era a ideia conhecida na época como fixismo. As espécies, então, elas eram fixas, elas não passavam por alterações. Era uma ideia comum, predominante na época, mas não era todo mundo que concordava com essa proposta. Sempre tinha ali alguns cientistas, alguns observadores, estudando e analisando. E até a partir do estudo de fósseis, observando fósseis, de animais de muito tempo atrás, comparando esses animais de muito tempo atrás com animais do presente, percebendo essas diferenças, já começou a surgir uma corrente que acreditava que, olha, é possível que os seres passem sim por transformações. E aí, em oposição ao fixismo, surgiu ali os que defendiam o transformismo. Sim, os seres podem surgir, podem passar por transformações. Eles sabiam explicar por quê e como? Não, mas já começaram a caminhar nesse sentido aí. E quando a gente chega lá no século XIX, além, a gente vai ter, claro, vários cientistas sempre, a ciência ela é viva, a ciência ela está sempre caminhando, a ciência não é feita por uma pessoa só. São muitos trabalhos, muitas pesquisas sendo juntos, mas ao longo da história sempre tem alguns que se destacam, né? E aí lá no século XIX se destacou quem? Se destacou Lamarck. Lamarck, as ideias deles, então, que denominou o grupo dessas ideias chamadas, então, de lamarquismo. Ele estava ali estudando, era um observador da natureza, estudando, observando, registrando nas suas pesquisas. Ele observando os seres vivos, ele considerou a seguinte possibilidade, que era algo que ele passou, então, a defender. Os seres vivos, ele seguia ali a linha do transformismo, olha, sim, os seres vivos passam por transformações, eu acredito. Eu tenho observado isso nessas possíveis transformações. Mas eu acho que transformações, por que uns vão ter uma característica, outros não vão ter? Eu acredito que a porção do corpo, a região do corpo, o que for mais utilizado por aquele ser, isso falando aqui de animais, ele trabalhou bastante com zoologia, o que foi mais utilizado naquele ser, aquilo vai ser mais desenvolvido. E se tiver uma porção, uma região, uma parte que ele não usa tanto, aquilo vai ser atrofiado. Essa sua ideia foi chamada então de lei do uso e desuso. Anota aí, lamarquismo, lei do uso e desuso. As porções das regiões que fossem mais usadas iriam se desenvolver e aquelas pouco usadas iriam atrofiar. Exemplo, tamanduá. Tamanduá é um bicho, um mamífero, tem uma língua muito comprida e afilada e ele não tem dentes. A língua afilada, ele se alimenta de insetos. De acordo com o olhar, com a lei do uso e desuso, então com a ideia de Lamarck, o tamanduá não tem mais dente por não usá-lo, eles atrofiaram, foram perdendo a função e assim deixaram de existir nas espécies seguintes. E a sua língua é mais alongada e maior justamente por ele usar muito com o objetivo da alimentação dele. E você hoje fala... Sério isso, Lamarck? Daqui hoje você tem entendimentos e informações que Lamarck não tinha. Lembra, não se sabia de genética, não se sabia de genes, não se sabia de mutação, não se sabia disso. Então, ele estava caminhando bacana dentro do conhecimento que ele tinha ali. Então, uso e desuso. E ele também acreditava que as características adquiridas, elas podiam ser passadas aos descendentes. Então, o segundo ponto aí do lamarquismo é a transmissão das características adquiridas. Quando esse tamanduá foi ali se esforçando, trabalhando ali, essa língua dele foi ficando mais alongada para ele alcançar o que ele queria. Lamarck acreditava que não só ele se modificava, mas que ele conseguiria passar essa modificação para os seus descendentes. Imagina, você já viu aquela tribo asiática
em que as mulheres, elas colocam anéis no pescoço, chega uma determinada idade ali da juventude, elas vão botando anéis, vão botando anéis, vão botando anéis, e esse pescoço vai ficando alongado. Algumas mulheres têm um pescoço super alongado. Se você não viu, faça essa pesquisa aí. Dentro da ideia de Lamarck, essas mulheres sofreram alterações por usar muito esse pescoço. Esse pescoço ele ficou longo, porém, dentro da ideia de Lamarck, ainda seria possível passar essa característica adquirida para os descendentes. É isso que ocorre? Não é isso que ocorre. Hoje a gente sabe que uma alteração externa no meu fenótipo, ela não altera a minha genética. Então, se eu altero o meu cabelo, eu não altero a minha genética. Se eu altero a minha cor dos olhos, eu não altero a minha genética. E o que eu passo aos meus descendentes são os meus genes, que estão guardados no núcleo das minhas células. Mas Lamarck não sabia disso. Então, você anotou Lamarckismo, as duas principais ideias dele, lei do uso e desuso, lei da transmissão das características adquiridas. Um pouco mais à frente, século seguinte, nós temos aí um nome que marcou a história, chamado de pai da evolução, que é o Darwin. Darwin, ele estava ali, então, é um cientista das ciências naturais, observava a natureza, estudando aí nos diferentes países, fez uma expedição, viajando por diferentes países, passou aqui pelo Brasil, inclusive, ficou muito impactado com a natureza, com a diversidade de vida que tinha aqui, ficou muito chocado com a escravidão que ele encontrou aqui também, e ele ia coletando fósseis, coletando amostras, para cruzar com dados de cientistas da sua região, da Europa, de Londres, e ele passando por aqui, ele coletou também. Ele observou, por exemplo, que aqui tinham fósseis, tinham ossadas de animais muito parecidos com animais que a gente conhece hoje numa versão menor. Preguiças e tatus. Preguiçonas, assim, só a ossada, só o fóssil. E isso foi encontrado aqui no Brasil, alguns desses fósseis. Preguiças de 2 metros, tatus, hoje tatu desse tamanho. Igualzinho, ossada igualzinho, mas era um tatuzão. Não era um tatuzinho, era um tatuzão do tamanho de uma casa. Isso instigava muito eles. Gente, mas o que aconteceu? Por que esses seres eles não existem mais? E o que aconteceu ali? Darwin conseguiu explicar a razão das mudanças? Não. Ele não tinha ainda conhecimentos de genética, de mutação, de variabilidade genética. Não. Darwin acreditava que poderiam haver mecanismos do próprio ambiente, da natureza mesmo, que faziam com que alguns seres permanecessem e outros fossem eliminados e sumissem. Que ele denominou então de seleção natural. Selecionar é escolher, né? Natural, a natureza que faria essa seleção. Que as características, quem tinham características que favoreciam a sua vida num determinado local, permaneciam. E aqueles que não tinham essas características, eles eram eliminados e sumiam ao longo do tempo. Iam reduzindo a população, não se reproduziam, sumiam. Então, a seleção natural acreditava que o ambiente faria essa seleção. Então, um ponto muito importante, então, falou de seleção natural, então, quando a gente fala de darwinismo, é importante, então, um ponto essencial dentro dessa teoria, e já bastante testada e provada, é a seleção natural. E também o conceito de adaptação. Então, a adaptação é ter características adequadas à sua sobrevivência em um determinado ambiente. Dentro dessa lógica, então, na seleção natural, a gente entende que o mais adaptado ele vai sobreviver e o menos adaptado ele vai ser eliminado. Então, por exemplo, está ali no ambiente, eu tenho ali os meus tamanduás. Os meus tamanduás se alimentam só de insetos. Teve alguma treta nesse ambiente que os insetos foram reduzindo, tem pouquíssimo inseto. O que vai acontecer com a população dos meus tamanduás? Eles estão adaptados a essa nova realidade? Eles podem parar de comer inseto e comer outras coisas? Não estão conseguindo. Não estão conseguindo. A população deles vai reduzindo, e com o tempo eles sumiram ali. A seleção natural eliminou eles. Enquanto, por exemplo, tinham também, além dos tamanduás naquela região, tinham ali alguns pequenos macacos, pequenos micos ali, que eles comiam inseto também, mas também comiam fruta, mas também comiam pequenos animaizinhos. E aí ele perdeu parte da sua alimentação, mas ainda tinha ovo de ave para ele comer, ele continuou comendo, ainda tinha frutas para ele comer. Ainda tinha crustáceos para ele comer, ou seja, ele conseguiu se adaptar à nova realidade. Ele, adaptado, então, sobreviveu.
Muitos estudantes, eles ficam na cabeça assim, o mais forte sobrevive. Não. Se fosse assim, o tamanduás, o tatuzão, que a gente tem fósseis deles, a preguiça gigantona, ela estaria aí. E ela não está. Ela foi eliminada pela natureza. Quem foi que sobreviveu? As preguiças menores, que aí vão se alimentar, tem uma demanda alimentar menor. Imagina uma preguiçona, o tanto que ela não tinha de folha para comer. O tatu menor. Então, seleção natural e adaptação, pilares super importantes na teoria de Darwin. Quando Darwin olhava essa diversidade de seres, mas via muitas semelhanças entre eles, um outro conceito que ele trabalhou bastante era sobre a ancestralidade comum. Quando ele via animais parecidos, mas diferentes, ele considerava que esses seres haviam sofrido modificações e foram selecionados ali pelo ambiente, mas que eles tinham um ancestral comum, que tinha algum outro ser que teria dado origem a esses diferentes seres. Então, a ideia de ancestral comum. Te disse que ele não conseguiu explicar, de fato, o porquê de certas variações, ele não tinha informação de genética, né, coisas que a gente tem hoje. E aí, quando a gente chega já mais para cá, já no século XX, foi desenvolvido, então, com diferentes cientistas, juntando também as ideias de Darwin, o neodarwinismo. Então, qual é a teoria sobre evolução vigente, mais aceita assim na comunidade científica? A gente está falando do neodarwinismo, teoria sintética da evolução, onde além de se acreditar sim na seleção natural, de se testar isso, de entender sim essa seleção, mas consegue-se entender o porquê que os seres eles são diferentes. Por que tem a variabilidade entre os seres, né? Que a gente chama de variabilidade genética. Essa diversidade, um mesmo casalzinho ali de cachorrinhos tem filhotes diferentes. Um homem e uma mulher têm 10 filhos, esses filhos eles são diferentes. Por que são diferentes? E alguns desses com características que num certo ambiente vão estar mais adaptados e outros que vão estar menos adaptados. Isso se deve à variabilidade genética que acontece lá na formação dos gametas. Lá quando a fêmea está formando o seu ovócito, o seu óvulo, quando o homem está formando seus espermatozoides, lá na meiose, que é um processo de divisão celular, acontece o chamado crossing over. Uma troca entre porçõezinhas de cromossomos que garante a variabilidade genética. A galera lá atrás não sabia disso, mas hoje já se sabe. Variabilidade genética. Outra que a gente chama também de recombinação gênica. Então, hoje se sabe que a diversidade é justificada pela recombinação gênica, né? E outra coisa, mutação. Alterações aleatórias no nosso material genético que nós podemos sofrer, que plantas, animais, vírus, bactérias podem sofrer mutações. Alterações aleatórias que podem ser causadas por questões ambientais, por sol, por substâncias químicas, mas que acontece. É aleatório. E que essa modificação ela pode tornar esse ser diferente. E com essas novidades, essas diferenças, ele já menos adaptado a sobreviver no ambiente, porque o ambiente muda, porque o mundo muda, a natureza muda, as condições mudam. E aí? Ou pode estar mais adaptado. E o mais adaptado vai ter condições, então, de se reproduzir e de sobreviver. E o menos adaptado vai ser eliminado. Então, informações de genética, então, o neodarwinismo a gente olha com um olhar com as informações atuais de genética, com também as informações antigas aí que Darwin já havia levantado. Entendeu aí a junção? O entendimento de que podem se surgir novas espécies e que às vezes o que vai levar a surgir novas espécies vão ser, por exemplo, um isolamento geográfico. Vivia todo mundo numa mesma região, por um acidente, um terremoto que isolou uma população, ou uma geleira, ou uma atividade vulcânica, a lava ali separou e ilhou um grupo. Esse isolamento geográfico pode provocar, ao longo do tempo, cada um ali vivendo sua vida, sofrendo influências do ambiente, sofrendo suas mutações. Depois de um tempo eu tenho populações parecidas, mas diferentes. Foi o isolamento geográfico. Isolamento reprodutivo, às vezes por questões de reprodução, espécies não conseguem mais se reproduzir entre si. Esse conceito do surgimento de novas espécies é chamado de especiação, que antes então não se tinha esse entendimento, só a partir de genética, de avanço nos estudos da ecologia que foi possível então chegar nessas análises. Então,
um breve resumo, você pôde entender sobre lamarquismo, as principais ideias de lamarquismo, do darwinismo e do neodarwinismo. Foi um prazer ter você nessa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!